Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Brazucas Futebol. Esse vídeo, né, que deve estar entrando aí no ar na tarde, né, aí de sexta-feira, desse dia 31 de dezembro de 2021. Já chegou, né? Hoje todo mundo cantando Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano em que vai nascer. É isso aí. Tem que celebrar aí o ano novo, né, pra gente ter chegado aí, graças a Deus, e que possa se repetir essa data de ano novo, da gente estar se lembrando muitas e muitas vezes, e assim será, né, se Deus quiser e Ele quer, né. Bom, vídeo de hoje, então, último vídeo do ano aqui no canal, retrospectiva 2021, né, relembrar um pouco de como foi essa temporada, a última temporada da Europa, né, que terminou agora, e que terminou na metade do ano, né? E essa temporada que começou esse ano e vai terminar na metade do ano que vem. Também falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro, sobre o ano, sobre a temporada do futebol brasileiro, enfim. E outros acontecimentos, também refletir um pouquinho sobre o ano dos meus times, que é o Inter e o Barça. E bora lá então para essa retrospectiva 2021, até deixei anotado aqui um pouco do que falar, pra gente relembrar um pouquinho de como é que foi esse ano de 2021 na questão do futebol. Beleza? Bora lá então fazer essa retrospectiva, pessoal. Vamos então com a retrospectiva, né? Vamos começar então nessa nossa retrospectiva de 2021. Falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro. Vamos começar sobre o futebol brasileiro, sobre os campeões do futebol brasileiro, tá? Lembrando que se tu for pegar o ano, teve aí, como no ano de 2020 foi um ano que teve a pausa por causa da pandemia e tal, ainda bem, né, que voltou tudo normal, graças a Deus, né, que vai seguir tudo normal e, se Deus quiser, não vai mais ter essas paradas. Então, né, graças a Deus o futebol voltou, né, mas acabou voltando um pouco no calendário normal do futebol, bem atrasado, né, o futebol brasileiro, o Brasileirão começou em agosto de 2020, né, por isso, né, para se manter nos calendários, tudo acabando, terminando, sendo concluído no ano de 2021, mas foi contado pela temporada 2020. Então tu teve ali a final da Copa do Brasil, né, que foi Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras com muita facilidade foi campeão. Tu teve ali o Brasileirão, aquele Brasileirão melancólico para nós colorados, mas de boas lembranças para os torcedores do Flamengo, que o Flamengo foi campeão no último jogo, que o Inter não conseguiu fazer gol no Corinthians, enfim. E também teve a final da Libertadores, que o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Mas eu quero, né, falar mais sobre a temporada do ano, a temporada 2021 do futebol brasileiro, beleza? E a temporada, é claro, ela sempre começa com os estaduais. Então vamos relembrar um pouquinho dos campeões estaduais, mas para não tomar muito tempo eu não vou falar aqui de todos os estados, de campeão lá de tal estado, lá de tal estado, senão é muito time. Mas eu vou falar só dos principais, ali do Rio-São Paulo, né, e para falar, então, não deixar o Nordeste para trás, sobre a Copa do Nordeste. Então, campeão paulista, a gente teve o São Paulo. Pois é, o São Paulo venceu do Palmeiras, né? Conseguiu ser campeão paulista. Foram 2 jogos bem pegados. O São Paulo, ele vinha de uma fila aí de 15 anos, né, sem Paulistão. Inclusive o Daniel Alves ainda estava no São Paulo na época. Foi uma grande festa, uma grande expectativa. Acho que ali o Crespo também mostrou que, pelo menos parecia mostrar que ia fazer um grande trabalho. E aí o Crespo conseguiu dar esse título paulista para o São Paulo. O São Paulo venceu o Palmeiras e o São Paulo conseguiu ser campeão estadual. O Paulistão do Santos não foi bom, foi muito fraco. O Paulistão do Corinthians estava ali, iniciou muito bem, mas depois acabou decepcionando. O Corinthians teve até a chance de eliminar o rival e no fim foi eliminado, né? Conseguiu ajudar, dar uma certa ajuda para o São Paulo, né? Não sei se era São Paulo ou Palmeiras, mas deu uma ajuda para um rival seu e no mata-mata foi eliminado. Decepcionou muito a torcida corintiana e assim o Palmeiras começou muito mal o estadual, mas conseguiu se
conseguiu se recuperar e assim foi para a final e o São Paulo acabou sendo campeão estadual. No Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, apesar que ele tem aquele negócio do Taça Guanabara, outra taça, então é mais do que uma taça. Então no Campeonato Carioca tinha sido assim, né? Acho que é turno-retorno. Então o Flamengo ele tinha ganhado uma taça, se não me engano foi a Taça Guanabara e o Fluminense a Taça Rio, né? E aí os dois foram pra final do Carioca. E aí Fla-Flu, né? Legal, duelo legal, Fla-Flu. Acho que o Carioca foi bem decepcionante por parte de Vasco e de Botafogo, mas a gente entende que estavam se reestruturando ali para a Série B. E o Flamengo, então, enfrentou o Fluminense na grande final do Carioca, mas não deu pro Flu, né? O Flamengo foi campeão sem muitas dificuldades, pelo menos acho, nessa final. O Mineiro, mais uma vez, foi do Atlético Mineiro, que mostraria ali que teria um ano mágico, realmente, como teve. Foi Galo e América, o Cruzeiro acabou não chegando, o Atlético Mineiro e América Mineiro, o Galo então acabou levando a melhor sobre a América, mas na verdade tinha sido empate nos dois jogos, mas pelo regulamento, aí podemos discutir se o regulamento é bom ou não, mas é regra, então é regra. Como o Atlético Mineiro terminou melhor na primeira fase, que é a fase de classificação, a fase de tabela, né, de classificação ali do Campeonato Mineiro, os dois jogos acabaram sendo empate, e por isso, por ter ido melhor na primeira fase, o Galo, melhor colocado com a América, o Galo foi campeão, o Galo do Cuca, ainda sobre o América do Lisca, né, na época que ainda era o Lisca o treinador, o Galo foi campeão, apesar desses dois empates, o Atlético Mineiro foi campeão mineiro. Sobre o Campeonato Gaúcho, pois é, o Campeonato Gaúcho eu gostei muito do formato dele. Foi um campeonato que, na verdade, como ainda era uma época ainda discutível, que poderia ter sido paralisado, mas não foi, né? Ainda bem. Todos os jogos estavam sendo ali às 8 horas da noite. A gente só começou a ter jogos domingo de tarde, naquele horário tradicional, lá pela semifinal. Então todos os jogos eram 8 da noite, domingo de noite, sábado de noite. Os de quarta era normal. E a gente tá falando de um estadual todo sem torcida, né? Sem torcida. Então, e aí era os 12 ele na tabela, os 4 primeiros iam pra semifinal. E eu achei muito legal que no final da primeira fase eram várias equipes lutando para escapar do rebaixamento, né? Aí o Novo Hamburgo conseguiu se salvar, o Brasil conseguiu se salvar, o Brasil de Pelotas tem que cuidar, hein, para esse próximo ano, mas acho que não cai. O regulamento será o mesmo para o ano que vem no Gauchão. Né, no Gauchão passaram então as equipes de Caxias contra as equipes de Porto Alegre. E aí a dupla Grenal levou a melhor, o Inter venceu o Juventude na semifinal, o Grêmio venceu o Caxias na semifinal. Mas na final o Grêmio acabou levando a melhor e venceu no Beira-Rio, e ainda com aquele Inter ainda inseguro, com o trabalho do Miguel Ramírez, o Grêmio, que ainda era do Thiago Nunes, naquela ilusão, talvez esse gaúcho pode ter dado uma iludida neles, mas o Grêmio acabou sendo campeão gaúcho sem saber o que vinha, né, pela frente. Bom, agora sobre a Copa do Nordeste, né, uma competição até bem pegada lá no Nordeste, eu acho que essa fase o Fortaleza ainda estava se preparando para o ano, né? Eu acho que o Fortaleza vai muito mais forte para a Copa do Nordeste no ano que vem. Agora, né, no ano que vem, né? Agora o Bahia, né, que olha só como é que é as coisas. Para tu ver como o estadual ali é um preparo para a temporada. Então muita coisa pode acontecer até o fim do ano. E aí o Bahia, que também foi rebaixado, ganhou a Copa do Nordeste. Tu vê que loucuras. Aí tu tem dois que ganharam seus títulos estadual ou regional e acabaram sendo rebaixados. E aí, entre outros, também teve, né, por parte do país, eu não vou citar todos os campeões, eu só citei os principais, tá? Os campeões estaduais, eu só citei os principais, porque é muito, né, é muito estadual. Se não me engano, o Atlético Goiás, que ganhou o Goianiense, né, não tô lembrando agora, mas é muito estadual mesmo. E se não tô lembrado, o Pelotas ganhou a Copa Gaúcha, né? Também não tô lembrado aí. Então essa foi a retrospectiva pelo menos dos principais campeões estaduais. Agora vamos aqui para os campeões nacionais do futebol brasileiro. Campeões nacionais. Bem,
Vamos lá então. Bom, entre os campeões nacionais... Tô ajeitando aqui. Bora. Tô ajeitando aqui, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Entre os campeões nacionais, a gente tem Supercopa do Brasil, né, que foi entre o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Até esse jogo foi bem lembrado, porque esse jogo marcou a volta, né, do Galvão Bueno a narrar também, então isso foi muito legal. E aí, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram nos pênaltis, né, o jogo foi muito bom, me lembro que o Abel Ferreira tinha sido expulso muito cedo, e nos pênaltis o Flamengo acabou levando a melhor sobre o Palmeiras. Começou aí. O Flamengo ainda tava, né, com o Ceni, né? O Flamengo ainda tava com o Rogério Ceni. Vamos lá. Agora, eu poderia falar aqui pela ordem, mas eu vou falar aqui sobre, né, seguindo aí, sobre a Copa do Brasil. Eu sei que a Copa do Brasil foi o último a terminar, né? Mas eu vou falar sobre a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, a final foi dos Atléticos, mas tu pode pegar aí toda ela. A gente tem uma semifinal com Flamengo e Atlético Paranaense, Fortaleza e Galo, acho que isso foi bem marcante. Um Fortaleza que muita gente dizia, olha, Galo que se cuide, e dava o Flamengo como já na final, e o Galo que se cuide, sendo que não foi bem assim, sendo que foi, na verdade, totalmente ao contrário, né? No segundo jogo, acho que até o Atlético Paranaense surpreendeu, né? Pode ter surpreendido, mas surpreendeu, né? E o Atlético Paranaense consegue eliminar o Flamengo, e também foi uma surpresa a facilidade que o Galo passou sobre o Fortaleza. Sendo assim, grande final de Atléticos, né? A grande final de Atléticos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? E aí, tipo, todo mundo dava, né, já o Galo como favorito, todo mundo dava o Galo como certamente vai ganhar, mas podia ter aquela chance do Atlético Paranaense. Mas eu acho que o que acaba mesmo com a competitividade é que no primeiro jogo, com muita facilidade, o Galo já saiu metendo 4-0 no Atlético. Então isso acaba dificultando um pouco. No jogo da volta, ainda se havia aquela esperança, mas era muito difícil de um Atlético que tinha que fazer 4-0 para ir para os pênaltis, ou fazer uma diferença de 5 gols, né? Então, muito complicado. Aí o Atlético Mineiro até foi melhor que o Atlético Paranaense no segundo jogo. Acho que depois que toma o gol, o Atlético Paranaense ficou meio abalado e o Atlético Mineiro levou, né? Mas o Atlético Paranaense foi guerreiro até o fim e assim o Atlético Mineiro é campeão da Copa do Brasil. Vamos falar aqui então sobre o Brasileirão. Né? O Brasileirão, a gente tem aí então o Galo também, né? Bom, Brasileirão, a gente tem uma campanha também histórica do Atlético Mineiro. O Brasileirão, que todo mundo, vai ser um baile competitivo, e realmente se esperava muito, né? E foi um Brasileirão que tivemos várias decepções. Foi um Brasileirão que a gente teve várias surpresas. E um Brasileirão onde a gente teve, por exemplo, Fortaleza, né, como uma grande surpresa. Bragantino, como uma grande surpresa. Então, uma crescente. A gente teve o Santos brigando para não cair. E uma campanha patética do Grêmio. Mas eu tô falando agora só sobre os campeões mesmo. Então, sobre o campeão, Atlético Mineiro. Que campanha histórica do Atlético. O Atlético, as derrotas do Atlético, tu pode contar nos dedos. Então, assim, o Atlético Mineiro fez uma grande campanha. Uma campanha histórica. Campanha que fica pra história. Então, com muita facilidade, nunca teve, assim, chance de perder liderança. Pelo menos naquela reta final. Então, rodadas antes, o Atlético Mineiro logo foi campeão da Brasileiro na liderança na ponta da tabela, tá bom? Já vai passar aí então aí a tabela, como é que foi também. Mas vamos lá então. Agora, a gente já falou sobre todos os campeões brasileiros. Vou aproveitar, claro, também falar sobre a Liberta. Claro, né? O Palmeiras também perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. Vamos falar então sobre as competições continentais sul-americana. Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense... A Copa Sul-Americana foi totalmente dominada pelos brasileiros. Apesar do Grêmio ter dado uma enganada ali, não fluiu.
Logo foi eliminado pela LDU, e assim o Atlético Paranaense e o Bragantino fizeram uma final brasileira, onde parecia até estar bem equilibrado, mas parecia que o Bragantino, por estar melhor na tabela do Brasileirão, teria mais chances. Mas não, o Atlético Paranaense ganhou por 1-0, um golaço do Nicão, né? Golaço do Nicão, e assim o Atlético Paranaense... Ai, meu cachorro brincando aqui. Vamos lá. Ai. Assim o Atlético Paranaense... isso aqui acontece, ó. Tem que atirar a bolinha pra ele aqui, pra ele brincar, mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O Atlético Paranaense, assim, então, foi campeão da Copa Sul-Americana, né? Se sagrou o campeão da Copa Sul-Americana, vencendo do Bragantino na grande final. Bragantino na grande final por 1-0. Com um golaço, né? Foi realmente um golaço. E que sagrou ali o trabalho do Alberto Valentim, que vinha de algumas polêmicas. Ainda assim, acho que não manchou o ano, né, do Bragantino, que também fez um bom ano aí. Então, o Atlético Paranaense campeão da Copa Sul-Americana. Vamos falar então sobre a Libertadores, né? Que final! Uma das melhores finais dos últimos anos. Uma das finais mais esperadas, as melhores finais, e uma das finais mais esperadas dos últimos anos. Porque a Libertadores também foi dominada pelos brasileiros, né? Que a gente já tinha de início vários brasileiros que participariam da competição. Vários brasileiros. E aí a semifinal, né? Brasileiro. A gente teve o Galo, né? Primeiramente eliminou vários times fortes. Eliminou Boca, eliminou o River também, né? Então o Galo foi muito bem. Mas o Palmeiras, que ninguém tava dando nada, tava quietinho na dele, enfrentou também adversários fortes. Aí a gente já teve aquela semifinal brasileira, Galo e Palmeiras. E daí teve Flamengo e Barcelona. Apesar do Barcelona não ter feito uma campanha ruim, o Barcelona de Guayaquil acabou, né, sendo eliminado sem muitas dificuldades pelo Flamengo, que pegou times fáceis nas fases aí de mata-mata. E aí o Flamengo passa na final, chega com uma moral, e o Palmeiras não estava numa fase boa. Na Copa do Brasil tinha sido eliminado cedo. No Brasileirão não estava bem, não estava conseguindo ter uma sequência boa. Mas acaba eliminando o Galo ali, até pelo saldo qualificado. Enfim, eu também tenho aquele pênalti que o Hulk perde, que foi incrível. Mas aí dá Palmeiras e Flamengo. E chega uma hora que todo mundo diz que o Flamengo é favorito, porque o Flamengo tá melhor no Brasileirão. Aí chega uma hora que todo mundo diz, Palmeiras é favorito, porque o Flamengo também tem uma fase ruim no Brasileirão. A verdade é que o Renato não foi bem no Flamengo. E a grande final. Eu acho que todo mundo dava o Flamengo como favorito. Muita gente dizia, Flamengo já é campeão. Teve uma grande soberba e muitos memes por partes dos flamenguistas antes da grande final. Mas aí é incrível, ninguém consegue prever como é que vai ser o jogo. Que era uma grande final, todo mundo sabia. E aí o Palmeiras, inacreditável, o Palmeiras sai ganhando por 1-0, o Flamengo empata e na prorrogação, por um erro do jogador Andréas Pereira. Um erro que custou a América. O passe do Daverson, que talvez tu podia citar Rony, podia citar muitos nomes, mas não Daverson. E o Daverson rouba a bola e faz o gol que dá o título da Libertadores pro Palmeiras, isso na prorrogação. E assim, o Palmeiras se torna campeão de uma das Libertadores mais improváveis da história. O Palmeiras se torna tricampeão da Libertadores. Então, Libertadores fica com o Palmeiras. E agora que a gente já falou sobre Libertadores, vamos falar sobre o Mundial, né? Ainda o Mundial de 2020, que aconteceu em fevereiro, foi no Catar, né? Agora não estou lembrado se foi no Catar ou se foi nos Emirados Árabes. Não deve ter sido no Catar porque foi em fevereiro. Não me lembro agora onde é que foi a sede, mas foi aquele Mundial que acabou sendo decepcionante para o Palmeiras, que foi para aquele Mundial ainda por causa daquela Libertadores que ganhou contra o Santos. Né? Assim como o Mundial desse ano do Palmeiras que ganhou a Liberta vai ser em fevereiro. Então assim o Palmeiras tava ali, todo mundo na expectativa de ter Bayern e Palmeiras, mas o Palmeiras acabou decepcionando e sendo eliminado na semifinal para o Tigres, que vinha da fase anterior. O Bayern passou fácil, só que aí o Palmeiras na disputa de terceiro lugar também perdeu, então o Palmeiras acabou em quarto lugar e não chegou nem à final. O Bayern, né, conseguiu chegar à final e venceu do Tigres, e assim o Bayern se tornou campeão do mundo, campeão do Mundial de Clubes. Beleza? Então a gente já falou aqui sobre as competições
do Brasil, sobre os estaduais. Então vamos falar sobre a Europa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o futebol europeu, o que foi o ano. Aí sim, pelo costume, a temporada do futebol europeu sempre é assim. Começa dá pra dizer ali que começa depois de agosto, agosto já é a pré-temporada, e termina ali por março, abril, entendeu? Abril, junho, maio, junho, entendeu? Julho já estão de férias, né? Em agosto ali para setembro que começa a próxima temporada. Aí sim, então falar um pouquinho aqui sobre o ano, então pegar o final da temporada 2021 e agora o que a gente já tem no começo dessa temporada 21-22. Bom, começar sobre os campeões então. Vamos então para a Europa. Começar sobre o futebol espanhol. La Liga, o Atlético de Madrid, que fez uma campanha histórica, contando com muitos tropeços do Barcelona e do Real Madrid. O Atlético de Madrid foi campeão da La Liga, foi um título histórico do Atlético de Madrid, que tinha o Suárez no seu time, o Simeone comandou, era um título que talvez muita gente nem esperava. Então o Atlético de Madrid foi campeão da La Liga, fazendo uma boa temporada, né, muito superior às demais equipes. Parabéns para o Atlético de Madrid. A Copa do Rei ficou com o Barça, né? Inclusive eu já postei aqui até vídeos falando um pouco sobre a trajetória do Barça na Copa del Rey. O Barça começou eliminando o Cornellà, depois eliminou o Rayo Vallecano, eliminou também o Granada, nas semifinais eliminou o Sevilla, fez uma remontada nas semifinais contra o Sevilla, pegou o Atlético Bilbao na final e meteu 4-0 no Atlético Bilbao na final. O Barcelona então foi campeão da Copa do Rei, da Copa del Rey da Espanha. A Supercopa da Espanha, que na verdade aconteceu, né, lá bem no início do ano, o Bilbao acabou ganhando do nosso Barça, era início de temporada, e o Atlético Bilbao foi campeão da Supercopa. Eu me irritei muito nesse dia. O Atlético Bilbao foi campeão da Supercopa da Espanha. Foi assim na Espanha. Na Alemanha, o Bayern foi campeão da Bundesliga, sem nenhuma novidade, a hegemonia continuou. Mas na Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund foi campeão. Na Premier League, o Manchester City do Guardiola foi campeão inglês. E na Copa, né, na Copa da Inglaterra, o Leicester City, olha só, quem diria, o Leicester City, aquele que ganhou a Premier League histórica alguns anos atrás, o Leicester City então ganha a Copa da Inglaterra. Na Itália também aconteceu, acho que parecido com o que aconteceu na Espanha, que é um time que não estava assumindo protagonismo nos últimos anos, conseguiu assumir protagonismo. Mas a Itália, que vinha aí de anos e anos, hegemonia da Juventus ganhando todo ano como é o Bayern na Alemanha, aí a Internazionale de Milão conseguiu desbancar a Juventus, mesmo tendo o Cristiano Ronaldo. A Inter conseguiu ser campeã italiana. Na Copa da Itália, porém, não. A Copa da Itália, sim, ficou com a Juventus. Eu tô tentando brincar aqui com o meu cachorro, mas tudo bem, vamos lá. A Copa da Itália ficou com a Juventus, que também ganhou a Supercopa da Itália também. Na França também aconteceu uma zebra que ninguém esperava, que é o PSG, aquele time que injetou dinheiro, mas não conseguiu ganhar o campeonato francês. Sendo assim, o Lille foi campeão francês, também quebrando uma hegemonia. Lille, campeão francês. A Copa da França, sim, aí sim, a Copa da França, o PSG levou a melhor, e o PSG, pelo menos para eles, né, foi campeão da Copa da França. Mundial já falei. Esses são os principais, tá? Os principais, porque na Holanda foi o Ajax, então não teve muita novidade nisso. E a UEFA Champions League, que eu acho que foi a grande surpresa, porque todo mundo dizia Bayern, né? O Bayern que fez uma campanha muito boa na última temporada, e o PSG, esses times, todo mundo citava esses times, mas não, o Chelsea. Pois é, o Chelsea, que na verdade teve Thiago Silva, Thomas Tuchel, que vinham de um PSG que foi vice-campeão no último ano, Thomas Tuchel como treinador. O Chelsea, que talvez ninguém dava nada, que aí surgiu a estrela do Kanté, o Chelsea foi campeão da UEFA Champions League. Chelsea, improvável, o Chelsea conseguiu ser campeão da Champions. O Chelsea eliminou o Real Madrid na semifinal, né? Até não vinha com status de favorito, assim o Chelsea conseguiu chegar na final e levou a melhor sobre o Manchester City. A final inglesa, né? O City que eliminou o PSG na semifinal.
e ver aquelas coisas de Ney Day, aqueles negócios, aí daqui um pouquinho o Ney Day zicava, enfim. Mas a verdade é que o City levou a melhor sobre o PSG, o Chelsea levou a melhor sobre o Real Madrid e o Chelsea foi campeão então da UEFA Champions League. O Chelsea se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Europa, um time que ninguém dava nada e conseguiu ser heróico e fazer o que para muitos foi uma surpresa. Bom, partindo disso, a gente tem então aí esses os campeões europeus. Porque tu tem na Premier League o City, na Copa Inglesa o Leicester, que é aquela Copa UEFA Cup, na Copa Itália a Juventus, mais na Serie A Team a Inter de Milão. Na La Liga o Atlético de Madrid foi campeão e na Copa do Rei foi o meu Barça. Isso a gente tá falando de abril, tá? Abril, maio, final da temporada passada. Na Alemanha o Borussia levou a melhor na Copa, mas na Bundesliga seguiu a hegemonia do Bayern de Munique. Na França o PSG até levou a Copa francesa, mas o campeonato francês quem levou foi o Lille. E o Chelsea então sendo então o time que surpreendeu, o time que foi campeão da Champions, eliminando o Real Madrid na semifinal, conseguindo surpreender a todos numa Champions onde todo mundo dava que o PSG vai ser campeão, que o Bayern vai ser campeão, o Chelsea conseguiu ser campeão da Champions. Então, metade do ano foi isso, foi o final da temporada 2021. Começou então a partir de setembro a temporada 21-22, que é o início dessa temporada que está acontecendo e que vai terminar na metade do ano que vem. Aí a gente já tem uma temporada que tu tem o City, tá líder bem no campeonato inglês. Infelizmente o Real Madrid, que é o rival do meu time, tá na liderança da La Liga. A Copa do Rei ainda tá nos 16 avos, então tem copas que já estão mais avançadas, mas tem outras como a Copa do Rei que vão começar a ter os grandes times ali somente a partir de janeiro. Aí tu tem o campeonato inglês, o City tá bem à frente, o francês é o PSG. E na Champions, né, os principais times ali passaram, já aconteceu até o sorteio das oitavas, né, o Bayern passou líder. Infelizmente, né, teve a zebra do Barcelona ir para a Europa League, mas vai ter bons jogos nas oitavas da Champions, que serão no ano que vem, por exemplo, PSG e Real Madrid. Bom, agora vamos para os destaques, né, que aconteceu aí, os destaques. Então teve também esses destaques, né, e falar então sobre as transferências, né, da Europa. Os principais destaques teve as transferências europeias, que foi na metade do ano, né? O que aconteceu? Na metade do ano, com o início da temporada 21-22, que começou em setembro, agosto, por ali, também teve as transferências. A gente teve entre essas transferências, se não me engano foi nesse início também que o Pochettino foi técnico do PSG, Lukaku no Chelsea, que foi uma boa transferência deles também, mas a grande, assim, também uma delas foi o Cristiano Ronaldo, né, no Manchester United. O Cristiano Ronaldo, assim, então sai da Juventus e vai para o Manchester United, mas talvez a que abalou o planeta, que abalou Barcelona, que abalou a França, que abalou o planeta Terra, todo mundo, foi a saída do Messi para o PSG. Então o Messi acabou indo para o PSG, né, assim o Messi então foi pro PSG, é um acontecimento histórico, né? Todo mundo parando o Camp Nou ali, todo mundo nos portões do Camp Nou gritando. O Laporta deu coletiva e por causa de um fair play, que o Barcelona estouraria o fair play, que o Barcelona não fechou lá com o banco CVC, assim o Barça acabou porque tinha que fazer um contrato de 50 anos, não sei se era banco, CVC, era uma coisa lá com o CVC, que o Barça tinha que fechar um contrato de 50 anos, o Laporta não quis, e aí o Messi sai do Barcelona, muito triste, o fim de uma era, e então o Messi vai pro PSG. Eu acho que essas foram as principais. O Haaland continua no Borussia Dortmund, mas tudo indica que nos próximos tempos aí vai estar em outro time. Talvez na próxima retrospectiva a gente já fale sobre isso, né? E agora, falar então um pouco também sobre os acontecimentos, porque foi um ano cheio também, né? Um ano de Olimpíadas, Tóquio, um ano de
Copa América, Eurocopa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Vamos começar, né, partindo do começo das Copas, né? Que foi o que aconteceu primeiro. Eurocopa e Copa América. E foi muito debatido isso. A Eurocopa aconteceu, não foi em um único país sede, né? Aconteceu em cada país, enquanto a Copa América acabou sendo no Brasil. Fala um pouquinho então inicialmente sobre a Eurocopa. A Eurocopa, né, não teve um único local sede. A Eurocopa que, né, foi uma Eurocopa diferente, né? Acabou sendo uma Eurocopa, acho que bem diferente, assim, porque foram várias seleções europeias. A atual campeã era a França, atual campeã do mundo, então sempre se gera uma grande expectativa na atual campeã do mundo. E foram jogos muito bons, né? Desde a primeira rodada, jogos muito pegados, dava aquele clima de Copa do Mundo, porque lembrava muito da Copa do Mundo da Rússia, e mostrou que a Itália voltou. Uma Itália que estava fora do protagonismo há anos, a Itália conseguiu voltar. E também foi um grande momento da seleção da Espanha também. Mas né, a seleção da Espanha chegou bem. Portugal não apareceu muito, não foi uma boa Eurocopa de Portugal, do Ronaldo, não. Teve aquele meme, né, da Coca-Cola, do Cristiano Ronaldo Coca-Cola, mas fora isso, não foi uma grande Eurocopa da seleção portuguesa. A seleção francesa também não foi longe. A seleção a seleção da Noruega, né, que sempre aparecia, também não fez ali uma grande Copa. A seleção da Dinamarca, essa aí que eu ia falar. A seleção da Dinamarca dá pra dizer que foi a grande revelação dessa Copa, né? A seleção da Dinamarca, também, talvez para aquele acontecimento que aconteceu com o jogador Eriksen, que foi realmente um acontecimento triste, mas ele já está recuperado, né? Ele já está treinando. Talvez ele não volte a ser jogador de futebol, mas ele já está bem, é isso que importa, está vivo, está bem de saúde, e é isso que importa. Mas o jogador Eriksen, né? Tá bem. Mas a Dinamarca em si, né? A Dinamarca, ela foi a seleção, assim, revelação da Eurocopa. E que mostra que pode vir muito forte para a Copa do Mundo. Mas a Itália, né, que sempre foi uma grande seleção, mas que chegou a ficar fora da Copa de 2018, mostrou que voltou. E a Itália conseguiu, então, chegar à grande final da Eurocopa. Com a Inglaterra. Um bom jogo. A Inglaterra que começa a aparecer, né? Começa a aparecer nesse cenário. Aliás, só corrigindo o que eu falei antes, a última Eurocopa tinha acontecido na França. Afinal, foi França e Portugal. A atual campeã é Portugal. Era, né? E aí, Itália e Inglaterra se enfrentam e a Itália leva a melhor. E assim a Itália é campeã da Eurocopa. Foi nos pênaltis, né? E a Itália, então, se torna campeã da Eurocopa. Falar então sobre a Copa América que estava prevista para acontecer na Argentina e na Colômbia, aconteceria parte em um e parte em outro. Mas devido à pandemia, mudou de lugar, né? E aí, sabia, onde vai acontecer? A Colômbia já não queria mais, ia ser só na Argentina. Mas devido também a problemas da pandemia, a Argentina também não quis mais. E aí, aonde vai acontecer? Resolvido, aconteceu no Brasil. O que gerou muita polêmica. Muita polêmica. Muita gente indo contra. Por causa da pandemia. Por causa disso. Então muita gente indo contra até mesmo o governo. Enfim, uma questão que às vezes nem envolve futebol. Então, mas aconteceu. Aconteceu sem público. Com sedes. Menos sedes. Por exemplo, não aconteceu em São Paulo. Né? A final foi apenas no Maracanã. Mas fora isso aconteceu tipo... lá na Arena Pantanal, em Brasília, entendeu? Em Goiás, foi nesses lugares. Aí, a gente teve então a Copa América no Brasil, foi uma Copa América com grupo A e grupo B, né, com seleções ali divididas por esses grupos, e passavam 4, né, dos grupos, então tinha quartas, enfim. Então não foi uma Copa América muito difícil, né, a primeira fase não foi tão difícil para Uruguai, para Brasil, para Argentina, para Colômbia, né, que logo passaram. Né, o Brasil também fez uma boa primeira fase, só que, passando assim, a Colômbia logo eliminou o Uruguai na primeira fase, e
E as semifinais foram Argentina e Colômbia. E o Brasil não teve nenhuma dificuldade. O Brasil pegou o Peru nas semifinais. Ah, sim, o estádio Newton Santos, né? Que foi do Rio de Janeiro. Então, a gente teve a grande final. Brasil e Argentina. O Brasil, atual campeão da Copa América, que é a última edição que também tinha acontecido no Brasil, e agora enfrentando a Argentina, que não ganhava título há anos. O último título da Argentina tinha sido lá pro 90, entendeu? Foi campeão, ganhou as Olimpíadas, mas taça não. E o Messi também nunca tinha ganhado uma taça pela seleção da Argentina. Então tudo isso tinha em jogo, e ainda pro seu Superclássico. O Superclássico, Brasil e Argentina, rivalidade, no Maracanã, no Brasil, numa Copa América, valia um título, né? Não era um jogo fácil. Com muitas contestações, porque havia muitas faltas dos argentinos em cima do Brasil e tal. Mas a seleção da Argentina venceu por 1-0 com o gol do Ángel Di Maria. E assim, a Argentina, depois de anos, saiu da fila e se tornou campeã da Copa América. O Messi foi eleito o melhor jogador e o Messi ganhou, né? Foi artilheiro. E bom, né? Bom pra ele que saiu, né, dessa pressão, nunca ganhou uma taça. E outra, por que não se compara? Primeiro, é uma competição de continente. Então é a mesma coisa que tu dizer, é a mesma coisa que tu querer debater Libertadores e Champions, entendeu? São continentes. Se o Messi é argentino, ele vai disputar a Copa América. Então não vem com essa, não, Copa América vale sim, vale sim. Também, claro, em questão de seleções, a gente teve também as eliminatórias, né? Eliminatórias sul-americanas, eliminatórias europeias. E a gente teve então as Olimpíadas, né? Que foi o grande torneio que aconteceu ali na metade do ano, que foram as Olimpíadas de Tóquio. O que complicou bastante aqui no Brasil, porque todo mundo tinha que levantar 5 da manhã para começar a assistir os jogos, assim como também tinha jogos à meia-noite ali, né? 1 da manhã. Então era de madrugada mesmo, né? Era bem de madrugada ali os jogos. Os jogos da seleção brasileira também. Talvez foi muito bom essas Olimpíadas também para poder acompanhar a seleção feminina. A seleção feminina de futebol. E também foi a última, né, grande competição disputada pela Formiga na seleção brasileira feminina. A seleção feminina brasileira, infelizmente, não conseguiu chegar a uma medalha, a seleção feminina de futebol do Brasil, mas, fora isso, todas as outras o Brasil conseguia chegar. Todas as outras o Brasil conseguiu chegar muito bem, e foi um ano onde o Brasil ganhou muita medalha. Inclusive o skate, né? O skate foi a grande revelação, porque teve a Raíssa Leal, né, de 13 anos de idade, todo mundo torcendo por ela, e a Letícia Buffoni acabou não ganhando taça, mas a Raíssa ganhou, né? A Raíssa ganhou a medalha de prata, né? Teve também, enfim, foi até vários memes, porque todo mundo torcia, porque pra tu torcer pra ela, tinha que torcer pras outras, precisamos cair lá no skate, nas outras manobras. Mas o skate apareceu, que agora nem é mais skate, né? Freestyle, alguma coisa assim, mas o skate apareceu bem, então isso foi muito positivo. No vôlei o Brasil foi bem, no vôlei masculino, no vôlei feminino, no basquete o Brasil não apareceu, mas né, no negócio lá da canoa, enfim, no atletismo os jamaicanos continuaram comandando, mas foi umas Olimpíadas muito boas. As Olimpíadas de Tóquio foi umas Olimpíadas muito legais, foi muito bacana, né, as Olimpíadas e todo aquele momento ali. No futebol, seguiu o Brasil, né? Pelo segundo ano seguido, o Brasil ganhou a medalha de ouro. O Brasil enfrentou a Espanha na final e o Brasil no futebol masculino foi medalha de ouro. Isso também foi muito legal. Então, Olimpíadas eu acho que foi outro momento do ano que marcou. É isso, pessoal. Eu acho que sou... e claro, tem mais um assunto também que é a bola de ouro do Messi. Teve muita polêmica, né? Foi um pouquinho diferente esse ano, né? A bola de ouro da France Football não tinha acontecido no último ano e foi bem contestada. E ali era Messi ou Lewandowski, quem vai ganhar? Eu até fiz live nesse dia. Óbvio que a minha torcida era pelo Messi, mas também não acharia injusto o Lewandowski ganhar, né? Também estavam ali no páreo Jorginho, Benzema, mas a gente sabia que não iriam ganhar, né? Seria entre Messi ou entre Lewandowski. E aí o Messi levou a melhor, o Lewandowski ficou em segundo lugar e o Messi conseguiu a sua 7ª bola de ouro. Foi muito contestada, até o Cristiano Ronaldo se envolveu lá. Então é isso sobre a bola de ouro. A bola de ouro, então, o Messi levou a melhor, isso gerou muita polêmica, mas o Messi ganhou.
tem 7, quem tem mais tem 7. Então, para terminar, né, eu já fiz aí toda a retrospectiva do futebol, do que aconteceu no ano, mas, né, eu até deixei a camisa da Argentina aqui, porque a Argentina foi campeã da Copa América, apesar de não ter ido bem nas Olimpíadas de Tóquio, e que o Brasil levou a melhor. Mas eu não seco a seleção brasileira, mas eu gosto da seleção argentina por causa do Messi. Agora vamos lá, então, para terminar, fazer uma rápida retrospectiva sobre o ano do Inter e sobre o ano do Barcelona. A gente teve aí um ano do Inter, que o Inter foi quase campeão brasileiro. E a temporada passada foi nesse ano. Então foi muito grudado. Então, uma semana depois começou a temporada 2021. E o Inter vinha de um trabalho muito bom do Abel Braga. E o Inter não foi campeão brasileiro por causa de um gol. Ou seja, naquele momento, todo mundo, por causa do bom trabalho do Abel Braga, que fez o Inter jogar muito bem, ganhar 9 seguidas, todo mundo disse, pô, o Abel tem que ficar. O Abel Braga tem que ficar no Inter. Mas o Inter tinha um projeto que arriscado. Projeto arriscado. Com Miguel Ángel Ramírez. Projeto com Miguel Ángel Ramírez, um treinador jovem, treinador ainda sem grande experiência em um grande clube, mas que venha num clube que estava machucado, que não foi campeão brasileiro com o Abel Braga por um gol, que estava ali, tava num bom caminho, não estava num momento ruim para trocar de treinador. Mas o Miguel Ángel Ramírez vem com um time, com elenco, com jogadores e com torcida que queria a permanência do Abel. Ele vem, tem um estilo de jogo totalmente fora do que já foi jogado no Brasil, tenta colocar no Inter, mas não dá certo. Sendo assim, o Inter acabou ficando vice do Campeonato Gaúcho e o Inter acabou sendo eliminado na Copa do Brasil e começando muito mal o Brasileirão, tanto que o Miguel Ángel não chegou nem a ter vitória no Brasileirão pelo Inter porque não ficou por muitas rodadas. Cedo, Miguel Ángel visto como um erro, porque eu acho que o Miguel Ángel não é um treinador ruim, mas no Inter ele não deu certo, porque não era o momento dele vir na carreira dele, porque quando tu começa a tua carreira, tu não vai treinar treinador, vamos dizer um treinador jovem inglês, ele vai começar a carreira, ele tem que ficar anos, tipo no Brighton, ele tem que ficar anos no West Ham, mas ele não pode já ir direto pro City, entendeu? Treinador na Espanha, um jovem treinador espanhol, tá, o Xavi é ídolo, mas ele não pode ir direto para um Barcelona, para um Real Madrid. Primeiro ele tem que treinar o Málaga, ele tem que treinar o Mallorca. E talvez o Miguel Ángel tinha só 2 anos, 3 ali como treinador. Não era a hora ainda de treinar o Inter. O que me impede de imaginar que daqui a 5 anos ele vai ser um bom treinador pro Inter? Claro, ele não vai mais voltar no Inter por causa da má passagem. Mas vai dizer que daqui a 6 anos ele volte e faça um bom trabalho no Palmeiras. Entendeu? Mas não estava pronto no Inter. Então isso não significa que ele é mau treinador. Mas pro Inter não deu certo, não aconteceu. Que foi um atraso na temporada do Inter que deveria ter ficado com o Abel Braga. Veio o Aguirre, só que quando o Aguirre vem, o Inter tá mal, os jogadores parece que largaram de mão, e o Inter é eliminado da Libertadores. E aí acaba o ano do Inter, que não conseguiu se manter no Brasileirão, e o Aguirre não achava mais nada de novo, e foi um trabalho muito ruim, muito fraco do Aguirre, que ficou abalado quando se tinha aquela especulação de que ele ia para a seleção uruguaia. Bom, e o Inter acabou perdendo, aí o Inter... o Inter já não era mais o principal foco, o Inter é um pouco, perdia um jogo, a gente pensava, entregou pro Grêmio cair, entendeu? E aí, eu também acredito que vem desânimo nos jogadores, o cara que estava ajudando a preparação física falou mal do time, então, assim, o Inter ficou apenas em 12º no Brasileirão, o Inter não conseguiu vaga para Libertadores, então o Inter vai para a Sul-Americana. Foi um ano ruim do Inter, um ano de erros da direção, mas que acabou sendo abafado pelo o rebaixamento do Grêmio. Então, como o ano do Grêmio foi pior, mas a gente não está dizendo só que o ano do Grêmio foi pior. O Grêmio foi rebaixado. O Grêmio foi para a Série B. Então, por isso, e isso gerou muitos memes e foi comemorado quase igual um título. Nós colorados comemoramos quase igual um título. Então, talvez isso abafou um pouquinho. Final do ano agora, o Inter anuncia o treinador Alexander El Cacique Medina. E a gente torce, a gente espera para que o Inter faça algumas contratações. O Inter está encaminhando a renovação do Moisés do Lindoso, a gente não queria, mas o Inter pode até renovar com alguns, mas a gente quer ver mudanças no elenco. A gente espera que o Medina também faça a leitura certa dos jogadores do Inter que devem ser titular ou não. A gente também torce para que o Inter contrate. O Inter também está atrás do Wesley Moraes, parece, né? Wesley, do Marinho. Então, não sei se já não anunciou quando eu tô gravando isso, mas provavelmente não. Então o Inter, que anunciou a contratação do Medina,
a gente torce, porque hoje o Inter ele não tá na mesma prateleira que Galo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. O Inter é um gigante? É, mas tem que se reinventar. Então eu acho que o Inter tá aí numa prateleira... O Inter tem que se espelhar no Atlético Paranaense. Monta um time médio pra bom e foca na Sul-Americana. É campeão da Sul-Americana esse ano? Colocou um tijolo. É campeão daqui a um pouco de uma Copa do Brasil no outro ano? Coloca um tijolo. Se o Inter chegar longe na Copa do Brasil, for campeão da Sul-Americana e fizer uma temporada legal no Brasileirão, né? Tipo, legal, ficar entre os 7, já evoluiu muito. E eu acredito no trabalho do Alexander Medina e acho que o Inter pode ter um ano melhor no ano que vem. Bom, agora sobre o Barcelona, vamos falar um pouquinho sobre o ano do Barcelona, também um ano muito complicado, porque o ano que começa com a temporada passada, onde o Barça é eliminado nas oitavas da Champions, é apenas terceiro colocado do Espanhol, mas que fez um bom final de temporada no Espanhol e conseguiu ser campeão da Copa do Rei. É um baque muito grande a saída do Messi e um início de temporada muito ruim, onde o Ronald Koeman ele mostra ser um treinador médio, um treinador que não estava pronto para estar com o Barcelona naquela situação. E assim o Barcelona perde muitos jogos contra equipes fracas, da La Liga pro Benfica na Champions, e o Koeman vindo em coletivas dizendo que o elenco do Barça é fraco, e um treinador que tirou toda e qualquer ambição do time, um trabalho medíocre, um início de temporada horroroso e talvez até destruído por um trabalho ruim do Koeman, mas que o Laporta não soube dar um chega. Sendo assim, um pouco atrasado, mas Koeman é demitido e chega o Xavi, que dá esperança para o torcedor culé. Tem também saída do Griezmann, vinda de Luke de Jong, essas saídas, Eric Garcia vem, Pedri vem, o Agüero até vem, mas infelizmente por problemas cardíacos se aposenta, e o Xavi vem com a esperança de um trabalho a longo prazo, usando jovens promissores, usando o que tem ali no elenco, o Barcelona daqui a um pouquinho contratando jogadores do estilo Ferran Torres, jogadores médios ali, mas bons, e o Barcelona montar um time bom, com jovens promissores, com um cara como Daniel Alves, que é experiente, pode ajudar muito, e com jovens promissores, tanto da La Masia quanto de fora. E assim o Barcelona montar um time médio. E daqui a pouco, o Barcelona também voltar a ter aquela cara de tic-tac que tinha com o Xavi, e se organizar. Porque o Barcelona chega agora meia hora antes do treino, tem uma alimentação controlada. O problema é muitas lesões, e o Barcelona que termina o ano, por exemplo, com 7 jogadores com a doença da pandemia. Não posso falar o nome ali, mas com a pandemia, com a doença ali da pandemia. Então acho que a gente torce então para pronta recuperação dos jogadores. O Barcelona que termina o ano acabou sendo eliminado na fase de grupos da Champions e vai para a UEFA Europa League. Mas também é um ano que tem a eleição do Laporta, que se torna o presidente do Barça. Então eu acho que o Barcelona começa a caminhar para começar a se para uma reconstrução nos próximos anos. Espero que o projeto a longo prazo do Xavi dê certo, que todos os que acabaram ali tendo a doença ali do vírus se recuperem prontamente. Isso é o Daniel Alves, que ainda vai estrear, o Lenglet, o Baldé, o Alba, entendeu? O Dembélé, um Titi. Um Titi deve sair do Barça, o Dembélé veio a notícia hoje que foi travada a renovação, Coutinho deve sair do Barça. Então, que os lesionados prontamente se recuperem e que o Barça agora com a vinda do Ferran Torres possa trazer também Timo Werner. O Cavani se esfriou, mas quem sabe, mas acho já difícil, mas quem sabe, mas se esfriou. E que o Xavi consiga montar um time médio para bom, que o Xavi, que ultimamente vinha só com a base, o Barça B, um time totalmente limitado, consiga ter o time completo, para esse time que é bom, se tu tiver ele completo, poder disputar as competições. E eu acho que dá sim para tirar mais do que foi tirado nesse ano, se tiver o elenco completo, fazendo contratações, e todos os que estavam fora, que estavam no DM, poder voltar. E eu acho que o Barcelona poderá sim ser campeão da Europa League e ter um ano melhor, tanto no final de temporada quanto daqui a um ano, em novembro, tá bem na outra temporada. É um projeto a longo prazo, mas que eu acredito que vai dar certo no Barcelona. A gente tem muita esperança no Xavi, sempre lembrando que é a longo prazo. Então é isso aí, né?
esse foi o vídeo. Bem longo, o último vídeo do ano, mas era uma retrospectiva aí de tudo que aconteceu no ano com o Barcelona, com o Inter, no futebol europeu, no futebol brasileiro, ali Copa América, Eurocopa, Olimpíadas. Beleza? Espero que tu tenha gostado. Esse ano aqui no canal também foi muito bom, foi um ano muito legal. Teve bastante live, os vídeos, né, normais aí também, vídeos em dia de Inter, em dia de Barça, então acho que isso foi bem positivo pro canal. Chegamos, tipo, eu comecei o ano, não tinha nem 100 inscritos. E, né, então nesse ano mesmo que eu comecei a aparecer aqui no canal, e chegamos a 300 inscritos. Muito obrigado mesmo. Até fiz a publicação oficial lá no Instagram. E, enfim, no Instagram tá quase 500 também. Então pode parecer pouco. Mas para quem faz o vídeo, grava, sabe que cada um novo é muito importante. Então valeu mesmo. Ano que vem, 2022, vai continuar tendo bastante conteúdo. Durante a semana vai ser mais pela parte da noite ali. Mas no fim de semana, em dia de jogo, antes, depois do jogo, conteúdo no canal. Em dia de jogo do Barça, do Inter, mas a gente vai falar sobre todas as competições. É ano de Copa do Mundo, vai ter live com convidados, vai ter aquela live no outro aplicativo, que não é pelo StreamYard, sabe, que eu faço pelo live, que eu consigo mostrar os jogos. Vai ter vídeo de palpite, vai ter, enfim, um vídeo aí sobre os estaduais, vai ter bastante vídeo sempre no pós-jogo. Na Copa do Mundo vai ter bastante conteúdo de Copa do Mundo. Vai ter live com convidados. Vai ser um ano muito legal. Vai continuar tendo bastante conteúdo aqui no canal. E a gente vai começar o ano aí com 300 inscritos. Mas, enfim, eu já fico feliz. Muito, muito legal, né? Quem diria? Eu comecei o canal, acho que eu tinha 12 inscritos quando eu comecei a postar vídeo, assim. Então, chegado a 300 é muito bom. E que a gente possa chegar mais, né? Que ano que vem possa aumentar cada vez mais o número. Agradecer aí, né, quem assiste os vídeos, enfim. E valeu mesmo. E que a gente possa ter um 2022 melhor. Pra mim, pessoalmente, esse ano de 2021, apesar dos meus times não ter sido tão bom pra eles, pra mim foi um ano muito bom, muito positivo. Mas que 2022 possa ser melhor, né? Se tu achou o ano de 2021 bom, que 2022 possa ser melhor ainda. E se talvez 2021 não foi da maneira que tu queria, que 2022 possa ser um ano em tudo que tu fizer, não só no futebol, mas pessoalmente, possa ser um ano melhor, possa ser um ano agradável, que a gente já possa agradecer a Deus por estar vivo, né? Por ter chegado e que a gente possa prosseguir, né? Não desistir. E que 2022 também seja um ano melhor para o Barcelona e para o Internacional. É isso que eu desejo. Desejo também um feliz ano novo, então, para todo mundo. E é isso aí, tamo junto. Valeu, até a próxima e falou!